Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 37 sobre o segundo cadencial. Meu nome é Pedro Janquizuri e, como sempre, estou aqui com Daniel Lima. Oi, gente, que prazer, mais uma vez, mais uma aula aqui com vocês. Espero que vocês curtam o conteúdo. É isso aí, Daniel. Estamos nos aproximando da marca de 1 ano. Estamos quase fazendo aniversário aqui no podcast. Próximo episódio da semana que vem vai ser o nosso episódio de aniversário, comemorando com um clube do disco. Quem diria, hein? Mas antes da gente entrar na nossa matéria, a gente não pode deixar de agradecer aos nossos apoiadores lá no Apoia-se e no PicPay. São eles que ajudam a fazer possível esse nosso podcast, ajudam a levar a educação musical de graça para todo mundo. São os nossos verdadeiros heróis que contribuem com a gente para que quem não pode contribuir possa aproveitar o nosso conteúdo também. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos e tenho certeza que todo mundo que tem acesso aos Semibreves também agradece a todo mundo que pode nos apoiar e nos financiar. Você pode nos apoiar a partir de R$1 e a partir de R$5 você entra no nosso grupo privado para os apoiadores no Telegram. Você pode trocar uma ideia com a gente, tirar suas dúvidas, dar suas sugestões de pauta, dar suas críticas, seus elogios, e você pode também conversar com a gente sobre o que você está estudando, sobre o que você anda pesquisando, o que você anda ouvindo, ter esse contato direto com a gente, com outras pessoas que ajudam a formar essa comunidade de músicos e estudantes de música, que é o mais importante nesse momento. E se você quer fazer parte desse time de apoiadores do Semibreves, você pode fazê-lo lá no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves. E se você gostaria de nos ajudar, mas você não pode fazê-lo financeiramente agora, você pode simplesmente compartilhar os Semibreves com todo mundo que você conhece, compartilha os nossos episódios, as nossas redes sociais, e isso é o que ajuda a gente a crescer e a chegar em mais gente, que é o nosso objetivo. E independente de ser apoiador ou não, você pode entrar lá no nosso site, o www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar a matéria. E se ainda assim sobrar alguma dúvida, você pode mandar pra gente ou no semibrevespodcast@gmail.com, ou então pelas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Em todas elas nós somos o @semibrevespod. E mandar uma mensagem pra gente com as suas dúvidas, as suas opiniões, as suas críticas, suas sugestões. Isso tudo também é muito importante pra gente. Muito importante a gente saber que vocês estão estudando, como vocês estão utilizando os Semibreves e como que a gente pode fazer para tornar o podcast melhor ainda para quem está ouvindo. Não é isso aí, Daniel? Perfeito, é isso mesmo. Venha com a gente, nos apoie da maneira que você puder, seja compartilhando com seus amigos, alunos, familiares e pessoas que você gosta, ou seja nos apoiando financeiramente nas plataformas indicadas. Você vai ser sempre muito bem-vindo aqui na nossa casa, nesse nosso podcast querido. Vamos junto, tem sempre algum tópico interessante acontecendo. Vamos nessa, Pedro. Isso aí, então agora vamos chamar o Luca para falar do segundo cadencial. Muito bem, Daniel. Então, nós passamos umas 2 semanas aí falando sobre um tema que a gente tinha passado por cima lá atrás, né? O tal do ciclo das quintas e o ciclo das quartas. A gente tinha esquecido deles e a gente estava corrigindo esse erro nas 2 últimas semanas. Mas antes disso, nós tínhamos falado sobre os dominantes individuais, que eram aqueles acordes dominantes que poderiam ser colocados para antecipar, para preparar qualquer um dos acordes do nosso campo harmônico maior ou menor também. Então era um acorde dominante maior com sétima menor que poderia ser colocado antes de um acorde ou quarta justa abaixo ou quinta justa acima, de forma a criar uma tensão a ser resolvida e um acorde que não é o acorde do tom. Então, sofisticando um pouquinho mais o nosso discurso harmônico e, por consequência, o nosso discurso melódico também. Então nós passamos por esse caminho de conhecer todas as notas e os acordes das nossas escalas e do nosso campo harmônico. Então a gente começou a acrescentar alguns acordes de fora desse campo harmônico para sofisticar esse nosso discurso e para criar mais essas sensações de tensão e resolução durante esse desenvolvimento harmônico. Qual é que é o nosso próximo passo depois dos dominantes individuais? Para onde a gente vai depois disso?
Muito bem. Já muito bem dito pelo Pedro, vocês, nessa estrada da expansão da tonalidade, sacaram que o acorde dominante individual de cada um dos acordes do campo foi a novidade incluída nesse discurso, no transcorrer da evolução. E agora a gente vai apresentar mais uma novidade, mais uma pimentinha para a gente incluir aí e incrementar suas progressões harmônicas, etc. e etc. Se todo o acorde do campo harmônico podia vir precedido do seu acorde dominante individual, e essa era a regra proposta lá pelo episódio, todo o acorde dominante individual pode vir precedido do seu segundo cadencial. Ou seja, o segundo se refere efetivamente ao acorde que ele está resolvendo. Um exemplo. Se você está resolvendo um acorde de Dó maior, você vai ter o dominante do mesmo, quinta justa acima ou quarta justa abaixo. Portanto, eu vou ter um Sol com sétima. Sol com sétima é o dominante individual de Dó maior. Portanto, se esse dominante pode vir precedido do seu segundo cadencial, o segundo cadencial esse que estará quinta justa acima do dominante ou quarta justa abaixo do mesmo, ou ainda segunda maior acima do acorde a ser resolvido. Portanto, se eu tinha o acorde a ser resolvido, o Dó, e o Sol, o seu respectivo dominante, eu vou ter o Ré menor com sétima como o seu segundo cadencial, como o seu 2 cadencial. Então eu vou ter, como você já sabe, o Ré menor com sétima como 2, o Sol com sétima como 5 e o Dó como 1. E a gente vai estender isso para todos os acordes do campo harmônico. Para cada um daqueles outros 6 graus, vão ter, além do seu dominante individual respectivo, o segundo cadencial precedendo-o. Basicamente é isso. Então vamos lá. Cada acorde, além do seu dominante, pode ser precedido por um subdominante, né? Era isso que a gente tinha falado lá atrás, que o 2 cumpria essa função de subdominante, né? De afastamento da tônica. Então a gente pode completar essa sequência harmônica, além de usar o dominante, usar um 2. E esse 2 vai ser sempre um acorde menor com sétima, Daniel? Não, nem sempre. Muitas vezes ele vai poder ser um outro dominante também, mas em posição normal, ele pode ser além do dominante, ele pode ser um menor com sétima ou ainda um acorde meio diminuto. Olha que coisa incrível. Que é aquele 2 que vem do menor, né? Que a gente tinha visto lá no campo harmônico menor, que o 2 poderia ser um acorde meio diminuto. Então a ideia é, se todo acorde pode vir precedido do seu dominante, o dominante individual também pode. Portanto, se eu estou preparando Dó e o seu dominante é o Sol com sétima, eu também posso incluir um Ré com sétima. Então posso fazer Ré com sétima, Sol com sétima, Dó. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é, eu posso fazer também Ré menor com sétima, Sol com sétima, Dó. Então ele teria uma presença de um acorde menor com sétima como segundo cadencial. E para noites de chuva e trovoadas, eu posso colocar também o Ré meio diminuto, Sol com sétima, Dó maior. Pode, Pedro? Pode, né? Pode, claro que pode. Vamos ouvir como é que soam cada uma dessas possibilidades? Então vamos ver como é que a coisa vai se comportar. O acorde então a ser resolvido é o nosso querido e glorioso Dó maior. Então o caminho natural da coisa é Ré menor com sétima, Sol com sétima, Dó maior. Esse é o caminho natural da história. Agora, você pode fazer também, como eu disse, você pode fazer Ré com sétima, Sol com sétima, Dó maior. Essa possibilidade também existe, fazendo com um acorde dominante. E você também pode fazer com um acorde meio diminuto, como eu disse, né? Você ainda pode fazer desta forma. Ré meio diminuto, Sol com sétima e Dó maior. E isso pode acontecer tanto com um acorde menor quanto com um acorde maior. Eu fiz com Dó maior, mas eu também posso fazer com Dó menor. Então como é que vai ser, Pedro? Vamos nessa, vamos ver. Ré menor com sétima, Sol com sétima, Dó menor com sétima. Assustou? Um pouco, né? Vamos de novo. Ré menor com sétima, Sol com sétima, Dó menor com sétima. A coisa ficou mais interessante, começou a ficar mais rica. Eu posso fazer também com um dominante, não posso? Então vamos lá. Ré com sétima, Sol com sétima e Dó menor com sétima. Também dá certo. Aí, de uma maneira mais normalzinha, eu posso fazer o Ré meio diminuto e aí pro Sol com sétima e aí caindo para o
Dó menor com sétima. Essa é aquela possibilidade que você, que já estudou o campo harmônico menor harmônico, viu lá como é que a coisa se comporta e já sabe que isso acontece sem problema. Certo, Pedro? Até aí? Certíssimo. Bom, então vamos dar uma recapitulada no que a gente viu até agora, que é qualquer acorde pode ser precedido pelo seu dominante, como a gente tinha visto antes, e por um acorde um tom acima dele mesmo, né? Então a gente faz um tom acima, depois uma quarta justa abaixo ou quinta justa acima, e aí resolve nele. Esse acorde um tom acima pode ser um dominante, que daí vai ser o dominante do dominante, pode ser um menor com sétima, que é o acorde que vem ou do campo harmônico maior, no caso dos acordes maiores, ou do campo harmônico menor melódico, no caso dos menores, ou então ele pode ser precedido pelo acorde meio diminuto, que é o acorde que vem da escala menor harmônica. Mas qualquer um desses acordes, no fim das contas, a gente pode usar em qualquer qualidade de acorde que a gente vai resolver, né? Mesmo o menor a gente pode usar para resolver no menor, o meio diminuto a gente pode usar para resolver num acorde maior. Isso aí vai depender do qual o clima que a gente quer para essa sequência harmônica e, mais importante até, da melodia, né? Se uma dessas notas está presente na melodia, então a gente precisa colocar ela no acorde também para que o acorde possa suportar essa melodia, não é isso? E o inverso também, né? Se aparece a sequência para você dentro de um improviso, por exemplo, é interessante que você, quando vá criar sua melodia instantânea e tá lá criando seu solo de improviso, que essas notas apareçam, essas alterações específicas de cada 2/5 surjam dentro de cada um dos acordes. Em breve a gente vai falar sobre condução de vozes, etc., como os leading tones, lembrando mais uma vez do Marco Siqueira Cavalcante Marquito, meu professor lá da Unicamp, o termo é dele, lembrando disso e como conduzir isso, né? Seja isso harmônica ou melodicamente, mas já fica aí a dica. Apareceu na harmonia, você deixa aparecer na sua melodia, ou o contrário, apareceu na melodia, você harmoniza com essas características, certo, Pedro? Exatamente. E são acordes muito interessantes também na hora de fazer algumas reharmonizações, né? Se você tem, por exemplo, um 2/5/1, onde a melodia está na terça desse 2, você pode, em vez de usar o 2 menor, você pode usar o 2 meio diminuto, se você quiser mudar um pouquinho a cara dessa sequência harmônica para você reharmonizar. Ou então, se a melodia está na quinta, em vez do menor, você pode usar o dominante. Você tem essas outras opções também, que você pode dar algumas cores diferentes para suas sequências harmônicas na hora de reharmonizar. É isso aí, são possibilidades interessantes, todas essas válidas, todas essas totalmente liberadas pela fundamentação teórica, vai o seu bom senso, o bom gosto, o seu estilo e essas pequenas regrinhas de etiqueta, de harmonização e melodização que caem muito bem, né? Quando você junta uma coisa dentro da outra, a coisa tende a ornar perfeitamente. Muito bem, Daniel. Mais alguma coisa pra gente falar do 2 cadencial? Não, é isso mesmo. A gente vai fazer bastante exercício nos próximos episódios e fixar bastante esse conceito, que isso é uma ferramenta muito interessante naquela alavanca de impulsão para o aumento e expansão da tonalidade. Esse é um assunto que precisa estar bem firme na cabeça de todo mundo, então a gente vai explicar e exercitar ele até a exaustão para ninguém ficar com dúvida nenhuma a partir daqui. Vamos então para as nossas dicas culturais? Vamos nessa. Bora! Diga aí, Daniel, o que você tem pra gente essa semana? Muito bem. Essa semana eu fui positivamente surpreendido com uma dica que vem lá de um aluno meu, querido Petrus Tales. Tá sempre presente nas nossas lives lá no Instagram. Tá nas lives, comenta as nossas coisas, compartilha os episódios, é um ouvinte ativo. E, além de tudo, ainda colabora comigo me mandando coisas novas. E, apesar disso que ele ter mandado hoje, não é exatamente uma banda nova. Eu vou falar de um grupo paulistano chamado Metá. É difícil chamar isso de uma banda de jazz, mas também pode, se você pensar que o jazz engloba qualquer tipo de estilo, o Metá é uma banda de jazz. Ela foi criada em 2008 e é um trio, né, formado pela Jussara Marçal, que é cantora, o Kiko Dinucci, que é o guitarrista, e o Thiago França, que é o saxofonista. E eles fazem uma mistura muito interessante de música afro-brasileira com rock e jazz. O Metá, inclusive, em Yorubá, que é uma língua africana, quer dizer 3 em 1.
Então simboliza a união dos três como um organismo único. E o disco que eu ouvi foi justamente o segundo. É um disco de 2012 chamado Metal Metal. Apesar do que o nome sugere, não é exatamente um disco de heavy metal. É um disco que mistura pontos de umbanda com vários bembês, vários ijexás, metais jazzísticos, guitarras distorcidas e temáticas incríveis, cantado em português e cantado em Yorubá também. O disco é incrível. Se você não conhece, conheça. É difícil ficar hoje em dia positivamente surpreso com uma banda pop. Pop, vamos colocar esse pop bem entre aspas, que é aquele que tem um formato de canção, né? Com a música com formato de canção, com letra, com começo, meio e fim, com uma mensagem curta, etc, etc. E esse foi o caso do Metal Metal. Eu fiquei em choque. Eu ouvi sem brincadeira o disco umas 4 vezes seguidas, em loop. Foi realmente um choque pra mim. Obrigado, Petrus. Agradeço demais a indicação. Ele gravou a música tocando contrabaixo e cantando e tocando guitarra e me mandou. Tinha mais ou menos a matéria que a gente estava vendo de Walking Lines no contrabaixo. Ele é meu aluno de contrabaixo e me mandou a original. E a versão dele tava muito legal. Eu falei, pô, bacana, bicho, você tá usando o conceito certinho. Quando eu vi o original, eu levei um raio na cabeça, definitivamente. Falei, o que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo nada. Então, a minha dica é Metal Metal de 2012 do trio paulistano Metá Metá. Vai com tudo que é muito legal. Você falou desse disco na live de sábado. A gente tá gravando meio atrasado aqui, a gente tá com a live na cabeça ainda. E eu já fiquei muito curioso pra ouvir. Com certeza vou, terminando aqui a gravação, eu já vou colocar pra dar uma ouvida. E eu que nem sou um cara exatamente que pode se chamar de religioso, né? Fiquei de cara com os ritmos afro-brasileiros. Eu adoro esses ritmos, adoro os barraventos e etc, etc. Sou um grande fã da música ritualística da Umbanda e fiquei de cara com os caras. Fiquei muito surpreso mesmo, de verdade. Demais, vou ouvir também. Bom, a minha dica dessa semana é um episódio do Dragões de Garagem. O Dragões de Garagem, para quem não conhece, é um podcast de divulgação científica e o episódio de 7 de julho deles, o episódio número 190, é um episódio sobre músicos cientistas. Então eles vão falam sobre vários músicos que além de ter carreiras na música, também tem uma carreira científica e alguns que me impressionaram bastante, que eu não imaginava. Todo mundo já deve saber a essa altura dos acontecimentos do Brian May, né, que além de guitarrista do Queen, também é doutor em astrofísica, inclusive com uma pesquisa super interessante no ramo da astrofísica, que eu não vou ter capacidade de explicar aqui, mas não é um diploma só o diploma, ele tem uma pesquisa bem interessante mesmo no ramo, e eles falam sobre outros caras também que eu nem imaginava, como por exemplo o vocalista do Offspring. Eu ia falar justamente dele. Então, eu nem imaginava que ele tinha uma carreira científica também, mas ele tem. Agora eu não me lembro, eu acho que é o vocalista do Bad Religion também. Também, eu era o próximo que eu ia falar. Se eu não falar do vocalista do Bad Religion, o Leonardo briga comigo. E tem um outro personagem brasileiro também, o Paulo Vanzolini, compositor de diversos sambas. É verdade. E que também tem uma carreira na biologia, inclusive com espécies com o nome dele, porque ele tem uma pesquisa muito sólida também no campo da biologia, fez medicina para aprender sobre a anatomia de vertebrados e tal, mas nunca exerceu a medicina. Depois ele foi pro lado da pesquisa de biologia. São histórias super interessantes, que vale a pena também ouvir umas histórias, umas curiosidades para dar uma espairecida também. Um episódio super legal do Dragões de Garagem e recomendo para todo mundo. Boa, é isso? Entregamos mais um então? Mais um entregue. Esse foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Janquizur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquizur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquizur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a Seita do Detril e as demais trilhas são compostas e executadas especialmente para os Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o @semibrevespod, e considere nos apoiar no apoia.se/semibreves e no PicPay .me/semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem. Obrigado, gente. A gente se ouve. Um abraço a todos. Se cuidem.